Existe um instante silencioso em toda a interação entre homem e mulher em que tudo muda. Não tem aviso, não tem frase marcante, não tem declaração romântica, mas dali em diante nada mais é igual. Ela sai do interesse leve para o envolvimento emocional. A maioria dos homens nunca percebe quando isso acontece. Eles acham que uma mulher se envolve quando recebem elogios, quando você se declara, quando você demonstra esforço. Mas não é aí. Na verdade, esses comportamentos quase sempre atrasam esse momento. O ponto de virada não acontece quando você faz mais, acontece quando a dinâmica muda. Homens confundem atenção com atração o tempo todo. Você manda mensagens longas, responde rápido, está sempre disponível, pergunta como foi o dia, mostra interesse constante e interpreta isso como construção de conexão. Mas do outro lado, o cérebro dela está registrando outra coisa: previsibilidade. E previsibilidade mata a tensão emocional. Ela pode até gostar de você, mas não pensa em você. Existe uma diferença profunda entre interesse e investimento. Interesse é leve, passa rápido, é curioso, mas superficial. Investimento é quando ela começa a colocar energia emocional, quando pensa em você sem perceber, quando sente sua ausência, quando se pergunta o que você está fazendo, quando revisita conversas. Esse é o verdadeiro início do envolvimento. E quase nenhum homem cria isso. Porque eles tentam conquistar pela presença constante, tentam ganhar espaço sendo disponíveis demais, tentam mostrar valor explicando demais quem são. Só que o cérebro feminino não se envolve com excesso. Ele se envolve com contraste, com espaço, com pequenas ausências, com a sensação de que ainda existe algo para descobrir. O momento invisível nasce quando ela deixa de apenas receber sua atenção e começa a investir emocionalmente em você. Quando ela começa a preencher seus silêncios com imaginação. Quando sua ausência gera curiosidade. Quando sua presença vira algo que não está sempre garantido. Mas a maioria dos homens destrói isso cedo. Eles falam tudo rápido demais, expõem toda a vida em poucos dias, se tornam previsíveis em uma semana. E, sem perceber, matam o mistério, matam a tensão, matam o processo natural de descoberta. O envolvimento feminino não começa quando você entrega tudo. Começa quando você deixa espaço para ela entrar. Esse é o ponto exato onde a dinâmica muda. Não é quando ela diz que gosta de você, é quando ela começa a sentir sua falta. Não é quando ela responde rápido, é quando ela começa a observar seus silêncios. Não é quando você se esforça mais, é quando você para de tentar controlar o resultado. E é aqui que quase todos falham, porque vão na direção oposta. Tentam preencher cada vazio, explicar cada silêncio, garantir cada emoção, sem perceber que estão sufocando o próprio gatilho do envolvimento. E o que ativa esse momento não é o que você está fazendo, é o que você para de fazer. Existe um erro silencioso que destrói o envolvimento feminino antes mesmo dele se formar por completo. A maioria dos homens comete esse erro acreditando que está fazendo tudo certo. Eles acham que demonstrar mais interesse cria mais conexão. Acham que estar sempre disponível mostra maturidade emocional. Acham que explicar sentimentos aproxima. Na prática, fazem exatamente o oposto. O desejo não morre por falta de atenção, ele morre por excesso. Homens desligam o envolvimento feminino quando entregam tudo cedo demais. Mensagens longas logo nos primeiros dias, respostas imediatas a qualquer hora, disponibilidade total como se não existisse mais nada importante na vida. Explicações detalhadas sobre pensamentos, emoções e intenções. Carinho usado como disfarce de carência. E, por trás de tudo isso, um pedido silencioso de validação. Você não precisa dizer que precisa dela. O comportamento já comunica. Imagine o celular dela vibrando o tempo todo. Bom dia. Como foi o trabalho? Já almoçou? Boa noite. Memes, áudios, perguntas, atualizações da sua rotina. No começo ela sorri. Depois responde por educação. Em seguida começa a atrasar. E então passa a sentir cansaço emocional. Ela sai do estado de curiosidade para o estado de saturação. Não porque você fez algo errado, mas porque você fez demais. Previsibilidade mata a tensão emocional. Quando ela já sabe que você vai responder em segundos, que vai estar disponível sempre, que vai adaptar sua agenda inteira por ela, o cérebro dela entra em modo conforto.
E conforto não é atração. Conforto é estabilidade sem excitação. Esse é o ponto que poucos homens entendem. O envolvimento feminino precisa de contraste, precisa de pequenas ausências, precisa da sensação de que você tem uma vida acontecendo além dela. Quando tudo gira em torno da mesma conversa, da mesma troca, do mesmo padrão, não existe espaço para a imaginação, não existe mistério, não existe movimento interno. A maioria acredita que está demonstrando valor, mas o que está comunicando é escassez. Escassez de rotina, escassez de propósito, escassez de outras fontes de satisfação. Seu comportamento diz, não tenho muito acontecendo, então você virou o centro. E isso desliga o desejo, porque homens que têm opções não agem assim. Homens centrados não ficam explicando cada passo. Homens seguros não precisam preencher todo o silêncio. Eles não fazem da atenção feminina a base da própria estabilidade emocional. O erro não está em demonstrar interesse, está em despejar tudo de uma vez, em transformar presença em dependência, em confundir carinho com carência precoce. Quando você se entrega inteiro logo no início, não deixa espaço para crescimento, não existe construção, só consumo. E quando ela já consumiu tudo o que você ofereceu, não sobra curiosidade. É assim que muitos homens perdem mulheres sem entender por quê. Eles não foram rejeitados por falta de esforço, foram rejeitados por excesso. Mas existe um mecanismo oposto que faz exatamente o contrário, cria apego sem esforço. Aqui está a verdade que muda tudo. Mulheres não se envolvem quando recebem atenção. Elas se envolvem quando investem emocionalmente. Esse é o gatilho central que quase nenhum homem entende. A maioria acredita que quanto mais entrega, mais ela se apega. Mas o cérebro humano funciona ao contrário. Nós valorizamos aquilo em que colocamos energia. Quanto mais esforço alguém faz por algo, mais aquilo passa a ter significado. O apego não nasce do que você dá, nasce do que ela constrói dentro da própria mente. Quando ela corre atrás de respostas, quando tenta entender seus silêncios, quando revisita conversas, quando se pergunta o que você está fazendo, ela está investindo. E cada pequeno investimento cria mais ligação. É por isso que quanto mais ela persegue, mais ela se conecta. Não é magia, é psicologia básica. O cérebro valoriza o que precisa conquistar. Tudo que vem fácil demais perde importância rápido. Atenção constante vira ruído, presença garantida vira paisagem, mas aquilo que exige espera, curiosidade e interpretação ativa áreas emocionais profundas. Escassez cria foco, mistério mantém a mente ocupada. É aqui que o verdadeiro envolvimento começa. O gatilho acontece no momento em que ela começa a preencher seus vazios com imaginação. Você não responde imediatamente, e ela cria histórias. Você some por algumas horas, e ela projeta cenários. Você não explica tudo sobre sua vida, e ela completa as lacunas sozinha. E a imaginação sempre constrói versões mais intensas do que a realidade. Esse processo é poderoso porque não depende de você fazer nada, depende de você não fazer demais. Enquanto a maioria tenta impressionar com mensagens longas, explicações emocionais e presença constante, o homem que entende isso cria espaço. Ele responde, mas não imediatamente. Ele conversa, mas não despeja tudo. Ele demonstra interesse, mas não vira previsível. Ele mantém partes da própria vida fora do alcance dela. E isso força o cérebro dela a trabalhar. Ela começa a pensar em você sem perceber. Começa a sentir sua ausência, começa a criar expectativa, começa a querer mais contato. O envolvimento nasce exatamente aí, quando ela passa de receptora para participante ativa. Homens fracos tentam controlar esse processo, querem garantir respostas, querem confirmar sentimentos, querem eliminar qualquer incerteza. Homens lúcidos entendem que a incerteza moderada é parte do jogo emocional. Eles não correm para preencher cada silêncio, não explicam cada detalhe, não se oferecem em excesso. Eles permitem que ela invista. E quanto mais ela investe, mais ela se liga. Esse é o paradoxo que destrói muitos relacionamentos antes mesmo de começarem. O homem tenta criar conexão dando demais,
quando deveria criar conexão deixando espaço. Você não precisa ser distante, precisa ser inteiro. Não precisa ignorar, precisa ter vida. Não precisa manipular, precisa ter estrutura. O envolvimento feminino nasce quando você deixa de ser uma fonte constante de estímulo e passa a ser uma presença que precisa ser conquistada emocionalmente. E é aqui que entram os testes, que quase todo homem reprova. Existe uma fase em quase toda a interação em que ela começa a testar, não porque quer machucar você, não porque esteja manipulando conscientemente, mas porque o instinto precisa saber com que tipo de homem está lidando. É nesse ponto que muitos perdem tudo. Ela se afasta um pouco para ver se você corre atrás, demora para responder para observar sua reação, menciona outros homens para medir seu equilíbrio emocional, cancela planos para sentir se você desmorona ou mantém postura. Esses comportamentos não são ataques pessoais, são filtros naturais. Ela não está testando seu amor, está testando sua estrutura. Homens fracos interpretam esses sinais como rejeição, entram em modo pânico, começam a explicar demais, tentam consertar coisas que não estão quebradas, pedem confirmação, mandam mensagens longas, mudam o próprio comportamento para agradar. Em poucas horas, entregam exatamente a resposta que ela não queria ver: instabilidade. Homens lúcidos fazem o oposto. Quando ela se afasta, eles não perseguem, voltam para a própria rotina. Trabalho, treino, compromissos, silêncio estratégico. Quando ela demora, eles não pressionam, respondem no próprio tempo. Quando ela cita outros homens, eles não competem, nem demonstram ciúme, mantêm a calma. Quando ela cancela planos, eles simplesmente reorganizam o dia. Não existe drama, não existe cobrança, não existe tentativa de resgate emocional, porque eles entendem algo essencial. Você não reage ao comportamento dela, você mantém sua própria base. A maioria dos homens tenta provar valor nesses momentos, quer mostrar que se importa, quer mostrar maturidade, quer mostrar que está disponível. Mas o que realmente comunica força é a ausência de reatividade. É mostrar sem dizer que sua vida continua funcionando com ou sem validação externa. Ela precisa sentir que você tem centro, que não abandona sua rotina por ansiedade, que não muda seu humor por uma mensagem atrasada, que não perde direção por um teste emocional. Essa estabilidade é o que gera segurança e atração ao mesmo tempo. O erro mais comum é tentar resolver a situação. Ela ficou distante? Você marca um jantar. Ela ficou fria? Você escreve textos enormes. Ela parece diferente? Você entra em modo terapeuta. Só que não existe problema para resolver. Existe apenas um teste sendo aplicado. E quanto mais você tenta consertar, mais mostra que está desconfortável com o próprio eixo. Silêncio estratégico não é punição, é respeito próprio. Continuar vivendo não é indiferença, é identidade. Manter rotina não é frieza, é maturidade. Você não se fecha, você não ataca, você simplesmente não abandona quem você é. É isso que separa homens frágeis de homens sólidos. Ela observa tudo, como você reage ao espaço, como lida com a incerteza, como responde à perda momentânea de atenção. E essas respostas dizem mais do que qualquer palavra. Se você passa nesses testes, eles diminuem. Se falha, eles aumentam, porque agora ela sabe onde tocar. O homem lúcido entende que não precisa vencer cada momento, precisa apenas não se perder. Mas o verdadeiro poder aparece quando você muda sua posição interna. Existe um ponto em que tudo muda por dentro. Não nela, em você. É quando você finalmente aceita algo simples. Ela pode ir embora. E está tudo bem. Essa aceitação não é derrota, é libertação. Enquanto você vive tentando garantir a presença dela, age a partir do medo. Quando aceita a possibilidade da perda, começa a agir a partir da própria estrutura. Nesse momento você para de negociar valor, para de implorar atenção, para de ajustar sua vida inteira para caber no humor de alguém. Sua rotina continua funcionando, seus objetivos continuam existindo. Sua identidade não depende de resposta em mensagem. É aqui que você vira o prêmio. Homens passam anos tentando se tornar desejáveis fazendo mais.
Mas o verdadeiro reposicionamento acontece quando você começa a se respeitar mais. Quando entende que sua atenção também tem valor, que seu tempo é limitado, que sua energia não é infinita e que ninguém recebe isso sem reciprocidade. Você deixa de correr atrás quando entende que sua atenção também tem valor. Esse é o divisor de águas. Você não ignora, mas também não fica disponível o tempo todo. Você não se fecha, mas também não se oferece em excesso. Você passa a se comunicar em janelas, talvez durante o almoço, talvez à noite por alguns minutos. Depois volta para sua vida. Isso cria algo que poucos homens sabem gerar: antecipação. Ela sabe que você vai aparecer, só não sabe exatamente quando. Quando sua mensagem chega, não é mais ruído no meio de dezenas, vira evento. Ao mesmo tempo, você tira ela do centro da sua existência, não porque ela não importa, mas porque você importa primeiro. Seu foco volta para o seu propósito, seu trabalho, seu treino, seus projetos. Ela entra como complemento, não como fundação emocional. E algo curioso acontece quando você faz isso. Você naturalmente cria opções, não apenas românticas, mas de vida. Pessoas, atividades, possibilidades. Você não força isso, apenas vive. E essa abundância real muda completamente sua postura. Você não responde por ansiedade, responde quando pode. Você não marca planos por medo, marca quando faz sentido. Você não persegue conexão, permite que ela se construa. Homens inseguros tentam ser escolhidos, homens centrados escolhem. E esse é o ponto onde muitas mulheres começam a sentir algo diferente. Elas percebem que você não está ali por necessidade, que sua presença é escolha, que sua atenção não é garantida, e isso gera respeito silencioso. Você não precisa dizer que tem valor, seu comportamento mostra. Você não precisa convencer ninguém a ficar. Quem quiser ficar vai acompanhar sua vida. Quando você chega nesse estado, tudo fica mais leve. Você não monitora mensagens, não analisa cada resposta, não se perde em hipóteses. Você vive, e quem quiser fazer parte disso precisa acompanhar o ritmo. Esse é o momento em que você deixa de ser mais um tentando agradar e passa a ser um homem com direção. Um homem que não implora a presença, um homem que não negocia a dignidade, um homem que oferece companhia, não dependência. E é exatamente nesse ponto que muitas começam a se envolver de verdade. Depois de tudo isso, é importante deixar algo claro. Nada do que você ouviu aqui é sobre manipular mulheres. Não é jogo, não é truque, é simplesmente psicologia humana. Pessoas se envolvem quando sentem espaço para investir emocionalmente, quando percebem valor, quando existe equilíbrio entre presença e ausência. Apego nasce desse equilíbrio. Presença sem ausência vira sufocamento. Ausência sem presença vira indiferença. O ponto certo é calor com o limite, interesse sem desespero, disponibilidade sem abandono da própria vida. O erro de muitos homens é achar que precisam convencer alguém a ficar, explicar valor, mostrar o quanto se importam, provar maturidade emocional. Mas a atração não funciona assim. Ninguém é convencido a sentir desejo. Isso surge quando a outra pessoa percebe força tranquila, estabilidade interna e autonomia. Você não cria conexão implorando atenção, cria conexão permanecendo inteiro. Homens que vivem correndo atrás ensinam às mulheres que sua presença é garantida. Homens centrados mostram, sem falar, que sua atenção é uma escolha. Essa diferença muda tudo. Quando você tem vida própria, propósito, rotina e direção, você deixa de ser mais um buscando validação e passa a ser alguém que oferece companhia. Isso muda a dinâmica emocional. Ela sente que você quer, mas não precisa, que você gosta, mas não depende, que você escolhe, mas não implora. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso é atraente. A regra final do apego é simples. Pessoas se ligam a quem tem estrutura, a quem mantém identidade, a quem não se desmonta diante de silêncio, distância ou incerteza, a quem consegue estar presente sem perder o próprio eixo. Homens não se ligam a mulheres que imploram, se ligam a homens que permanecem inteiros. E isso começa quando você para de colocar alguém como centro da sua estabilidade emocional, quando entende que relacionamentos são complemento, não salvação, quando aceita que qualquer pessoa pode ir embora e você continua sendo você. Esse é o ponto de maturidade masculina que poucos alcançam. Você não força a conexão, permite que ela cresça. Você não pressiona sentimentos, cria espaço.
Você não negocia valor, vive de acordo com ele. E quando você vive assim, muita coisa muda sem esforço. Sua comunicação muda, sua postura muda, sua energia muda. As pessoas sentem isso. Não é algo que você explica, é algo que você transmite. Apego saudável nasce quando existe respeito mútuo, espaço individual e escolha consciente. Não quando existe dependência, ansiedade e medo de perder. Se existe uma frase que resume tudo isso, é esta aqui. Apego não nasce do quanto você dá, nasce do quanto você se respeita. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário contando o que mais te chamou a atenção ou em que ponto você percebeu que vinha errando. E se esse tipo de lucidez masculina te ajuda, se inscreva no canal. Aqui a gente fala de psicologia real, sem fantasia e sem vitimismo.